Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E a Porta Editora já lançou os títulos mais recentes da Fighting Fantasy, mais respectivamente o Porto do Perigo, e tem uma edição inédita que nunca foi lançada aqui em Portugal, e uma reedição da Mansão Diabólica, o número 6 e 7, respectivamente, desta nova coleção. E eu devo dizer que a Porta Editora acertou em cheio com esta edição, porque nós não só temos a capa desenhada pelo Ian McCagg, que desenhou esta capa na Collector's Edition do The Port of Peril, como também as próprias ilustrações internas são da versão da Jumbo. Portanto, nós acertamos em cheio com esta edição e felizmente nós não fizemos a publicação com aquela capa horrorosa, nem com aquelas ilustrações de se bradar aos céus. Nada contra a arte do Vlado Corizano, mas não é uma arte que case com aquilo que a Fighting Fantasy representa. Portanto, a Porta Editora está de parabéns e claramente cimentou hum, a longevidade desta coleção nesta editora. E eu estava a preparar-me já para fazer um vídeo sobre sugestões barra previsões para próximos títulos que a Porta Editora pudesse lançar, mas eis que hoje, dia 28 de maio de 2026, a Porta Editora lançou uma nova sondagem, à semelhança do que fez no ano passado, para determinar quais seriam os títulos que iriam ser lançados agora, agora em 2026. E eu posso dizer que eu fiquei bastante surpreendido com esta lista. Apenas dois deles que estão aqui coincidem com as minhas sugestões, mas eu hei de falar disso mais para a frente. Eu decidi fazer este vídeo um 2 em 1. Vou falar um bocadinho desta lista, dar a minha opinião e ao mesmo tempo também dar umas sugestões e uns prognósticos sobre aquilo que. Sim, sugestões sobre livros futuros. Vamos começar então aqui pelos dois primeiros. E porquê é que eu digo os dois primeiros? Porque o segundo que está aqui na lista, o Revenge of the Vampire, quem cresceu com as Aventuras Fantásticas, com a coleção da Verbo, sabe que este é um espinho, é uma espinha que ficou encravada na nossa garganta durante mais de 20 anos. E é um título que, e isto surpreendentemente, porque eu já não me recordava disto, e eu estava à procura nos meus livros, nos livros que eu tenho da versão da Verbo, e eu estava à procura, e embora, e o que mais me surpreendeu, é que, embora a vingança do vampiro tivesse sido prometida como o próximo depois da maldição da múmia, ele está aqui, eu vou tentar ver se consigo, oi, se eu consigo mostrar aqui, a vingança do vampiro. Embora ele tivesse sido prometido como o próximo, a sinopse foi apresentada no Regresso à Montanha de Fogo. Ou seja, nem sequer ainda tivemos que esperar uns quantos livros antes de nos ser prometido um livro que nunca veio a acontecer. Por isso, eu posso-vos mostrar aqui, no Regresso à Montanha de Fogo, está aqui a sinopse da Vingança do Vampiro. Portanto, nós temos uma sinopse. Temos uma sinopse aqui, temos uma promessa aqui, mas nunca tivemos o livro. E agora nós temos essa possibilidade. E a malta que cresceu com isto está à espera deste livro há muito tempo. Eu tenho uma sugestão para a Porta Editora e eu acho que é fulcral, que é nós temos que é preciso respeitar a continuidade da série. A continuidade, não a própria continuidade da série, porque nós não precisamos de colocar sempre o número um 2 3 4 5. Não, não é isso não é isso que a Porta Editora tem feito, mas existem certas continuidades entre livros que precisam de ser respeitadas. É o caso, por exemplo, da Masmorra Infernal. Não, não é Masmorra Infernal. É a Cidade dos Ladrões e o Porto do Perigo. Há uma ligação entre esses dois. Uma ligação direta entre um e outro. Da mesma forma como existe uma ligação entre a Maldição do Vampiro, e aqui temos a versão da Verbo, e a
Vingança do Vampiro, neste caso Revenge of the Vampire. Portanto, caso o Revenge of the Vampire seja o mais votado, e eu tenho muitas, eu não tenho dúvidas que ele vai ser dos mais votados, quase de certeza. Então eu aí digo à Porta Editora que, sendo isto reedições, nós temos que manter a continuidade da história e provavelmente pode-se lançar estes dois ao mesmo tempo. Assim, a malta começa a história aqui e termina aqui. E mesmo o pessoal, pronto, pessoal que conheça o livro e que já tenha a versão da Verbo poderá não comprar A Maldição do Vampiro e comprar o Revenge of the Vampire só mesmo para poder continuar a história, mas novos leitores convém, ou melhor, convém que novos leitores conheçam a história entre estes dois livros. Portanto, convém que seja lançada A Maldição e A Vingança do Vampiro. Depois temos o Desafio dos Campeões, o Trial of Champions. Este também faz muito sentido que seja lançado, porque este passa-se um ano depois da Masmorra Infernal. E eu posso já dizer, este é um dos livros que eu ia sugerir como um dos próximos. Faz sentido. Há várias referências de Masmorra Infernal, o próprio Porto do Perigo também faz referência à Masmorra Infernal, portanto, eu acho que é mais do que apropriado que eventualmente se lance o Desafio dos Campeões. Caverns of the Snow Witch, que é lançado como a Feiticeira das Neves. Também acho que faz sentido, é um título que não tem propriamente uma continuidade, se bem que tem referências a outros livros, não fosse este um livro do Ian Livingstone. Está aqui, faz referência à Floresta da Morte, faz referência ao Feiticeiro da Montanha de Fogo, mas não é nenhuma ligação direta para nenhum desses. Portanto, este livro não é nenhuma prequela, não é nenhuma sequela. Este livro faz essa referência, faz as ligações típicas que o Ian Livingstone faz nos livros dele, e aliás, o Porto do Perigo tem muitas dessas ligações, mas quer ele seja lançado no futuro, num futuro próximo ou num futuro distante, ele não vai causar moça na continuidade. Portanto, eu acho que é também um título bastante acessível e se ele for o mais votado também não ficamos mal servidos. Depois nós temos o Midnight Rogue, eu tenho aqui a versão da Marcos Saraiva, o Ladrão da Meia-Noite, que eu acho também, eu acho este e o próximo título foram muito aleatórios. Mas eu acho que este é o menos aleatório do que o seguinte, porque este passa-se no Porto da Areia Negra. Nós já estivemos lá na Cidade dos Ladrões, nós visitamos no Porto do Perigo, existem referências também noutros livros, também eu penso eu, mas Morro Infernal também faz referência a isso, e aqui o Ladrão da Meia-Noite passa-se numa parte do Porto da Areia Negra. Acho que faz sentido que eventualmente se lance o Ladrão da Meia-Noite. É um título inédito aqui em Portugal. E eu acho que é o mais adequado também. Eu acho que é um título adequado. Tem algumas diferenças nas regras, mas também a própria Mansão Diabólica também tem. É um título que, para quem não conhece, vai ter ali uma pontuação nova. E o Ladrão da Meia-Noite uh, tem algumas mecânicas diferentes. Mantemos a perícia, força e sorte, mas existem ali outras mecânicas mais dinâmicas. Eu acho que é um título bastante versátil. É um dos meus favoritos até. Portanto, outro que também é dos meus favoritos é o próximo, que é o Howl of the Werewolf, ou então o Uivo do Lobisomem. Tem aqui a versão da Wizard e a versão da Jambô. Eu gostei tanto deste livro que eu quis ter também uma versão portuguesa, uma versão em português, neste caso português do Brasil. E eu gosto imenso deste livro. Este é um dos meus favoritos. É do Jonathan Green, e mesmo sabendo que o Jonathan Green escreveu alguns dos livros mais difíceis da coleção, e temos, por exemplo, Blood Bones, Spellbreaker, Knights of Doom, uh, uh, A Maldição da Múmia, também esse é infame. Eu acho que este é capaz de ser o mais fácil deles todos. E é bastante acessível. Tem também algumas diferenças nas regras, não vou estar aqui a dizer quais também, pronto, da mesma forma como o Ladrão da Meia-Noite também tem algumas diferenças, mas não vou estar aqui a especificá-las. O Howl of the Werewolf tem algumas diferenças nas regras, mas também é bastante acessível e a própria história em si é muito boa.
Eu diria que exatamente, é o único aqui deste rol de livros que tem mais referências aqui desta coleção. Ele tem 515 referências, portanto tem mais secções do que os outros livros nesta lista, mas mesmo assim ele é bastante acessível, é muito interessante, a própria história em si é espetacular e eu gosto imenso. Portanto, também não ficaríamos mal servidos, embora eu considere que este seja um título um bocadinho disperso, um bocadinho aleatório, mas pronto, o Midnight Rogue também, embora haja ali alguma ligação com o Portaria Negra, e o Revenge of the Vampire pode vir um bocadinho cedo, mas é um título que muita gente está à espera. E eu quase que aposto que a maior parte das pessoas vai votar no Revenge of the Vampire. É um título que nem a Jambô lançou este título, só para terem uma ideia. Nem a Jambô lançou este título. E eles lançaram a Maldição do Vampiro, neste caso a Cripta do Vampiro. Portanto, eu tenho a certeza que este vai ser o mais escolhido, o Revenge of the Vampire, e nesse caso eu peço mesmo encarecidamente à Porta Editora que lance a Maldição do Vampiro em conjunto, porque isso vai ser na minha opinião, isso vai ser uma grande vitória para a Porta Editora e vai ainda mais cimentar a longevidade desta série aqui em Portugal. Para além destes títulos, eu tenho as minhas sugestões para títulos futuros. Eu já falei aqui do Desafio dos Campeões e da Feiticeira das Neves, mas agora vou falar aqui de outros. E atenção, eu gostava, e isto era a minha sugestão, que a Porta Editora mantivesse o formato que tem lançado que tem lançado este ano, que é um título, uma reedição e um título inédito. Aqui nós tivemos o Porto do Perigo como título inédito e a Mansão Diabólica como o título, como uma reedição. E antes desses, nós tivemos a Floresta da Morte e o Sombra dos Gigantes. Por isso, eu proponho que os próximos lançamentos sejam dessa forma, sempre 2 a 2 e uma reedição e um inédito. E sempre tentando ao máximo respeitar a continuidade das histórias. Eu vou falar primeiro daqueles que eu considero que fossem as melhores reedições. Já se falou daqueles dois, do Desafio dos Campeões e da Feiticeira das Neves. Outro que eu gostava, e para também criar aqui alguma variedade de autores, não que esta lista não a tenha, porque esta lista tem A Maldição do Vampiro, Revenge of the Vampire, o Midnight Rogue e o Howl of the Werewolf, que foram escritos por autores diferentes. Eu também proponho, por exemplo, A Cidadela do Caos, que é um título do Steve Jackson. E até agora, a versão da Porta Editora só teve um título do Steve Jackson, que foi A Mansão Diabólica. E eu acho que este seria bastante. Este seria útil, este seria bom para editar, para reeditar, mas não com esta capa. Ok? Eu acho que já tinha falado disto num vídeo anterior, também da Fighting Fantasy. Uh, Porta Editora, se vocês algum dia pegarem, não peguem nesta capa. Ok? A versão da Penguin tem uma capa muito melhor. Esta foi a primeira capa, nós pegámos-la, nós não sabíamos melhor, e então nós ficamos com isto. Isto não é uma boa capa. Não é uma boa capa. E a capa que depois e a capa que depois surgiu foi muito melhor. E eu sugiro mesmo, se pegarem neste livro, peguem nessa capa, porque é muito mais atrativa. Este tem também uma mecânica nova, também, que é a mecânica de magia e alguns feitiços que nós podemos lançar, mas é bastante, é desafiante, mas também bastante acessível mesmo para novos leitores. Portanto, A Cidadela do Caos seria um ótimo título para lançar no futuro. E eu sei que eu pedi alguma variedade, mas há um outro que eu gostava de trazer também, que eu gostava que fosse publicado num futuro próximo, que é A Ilha do Rei Lagarto. Este é do Ian Livingstone, mas este é dos mais acessíveis. Para mim, é dos mais fáceis. E tem uma história interessante, tem uma exploração numa ilha, penso eu, na Ilha do Sangue, acho eu, ou na Ilha de Fogo, acho que é na Ilha de Fogo. A Ilha do Sangue é outro título. Portanto, a Ilha do Rei Lagarto eu acho que é bastante acessível, não é tão difícil, não temos aquela shopping list típica do que o Ian Livingstone nos habituou
a ter. E é bastante linear, é muito interessante e eu gosto bastante. Eu sugiro, num futuro próximo ou até mais distante, lançarem A Ilha do Rei Lagarto. Estas são as reedições que eu sugiro. Inéditos. Pode ser aqui um bocadinho previsível, mas como a Porta Editora lançou o Porto do Perigo, eu acho que convém ponderar no futuro lançar a sua continuação, que é o Assassins of Valencia. Porque o Assassins of Valencia é depois do Porto do Perigo. Aliás, a personagem até é a mesma. E eu não vou estar aqui a dar spoilers acerca de qual é a história, mas eu acho que seria até um bom título, eventualmente, para ser lançado, juntamente com uma reedição. E eu penso que seria adequado. Eu não sei, e agora eu peço imensa desculpa porque eu não faço a mínima ideia, se existe alguma versão com uma capa mais aceitável. A capa não está má, mas as ilustrações continuam a ser do Vlado Krizan. E eu não faço ideia se existe alguma versão com ilustrações melhores. Se a Porta Editora pegar neste título e não houver uma edição com melhores ilustrações, vai ser complicado, a comunidade não vai gostar muito, mas eventualmente este vai ter que ser lançado. Portanto, Assassins of Valencia seria um título inédito para o futuro. E da mesma forma como a Porta Editora lançou o Sombra dos Gigantes, mas também seria adequado lançar o Secrets of Salamonis. Tanto este como o Sombra dos Gigantes foram lançados originalmente quando a Fighting Fantasy fez 40 anos, e sendo este um título do Steve Jackson, maioritariamente do Steve Jackson, e com um grande apoio do Jonathan Green, eu acho que seria interessante trazê-lo. Se bem que ele tem uma certa complexidade que não vai ser tão acessível, principalmente a novos leitores. Por isso eu diria que não seria num futuro muito próximo, mas talvez no próximo ano, se formos, se for sendo lançado assim com alguma regularidade novos títulos da Fighting Fantasy, eu diria que este seria ótimo para ser lançado, quem sabe, na segunda quinzena do próximo ano. Por exemplo, a segunda quinzena não, o segundo semestre do próximo ano. Portanto, eu acho que seria bom. Tem algumas mecânicas diferentes, não é assim, não é tão inacessível, mas é um bocadinho mais complicado. Portanto, seria mais para o futuro. E estas são as minhas sugestões. Por isso, eu acho que estamos no bom caminho. Eu tenho quase a certeza que sei qual vai ser qual vai ser o mais votado aqui. Tanto que eu próprio vou votar nele. Eu vou já fazer aqui a votação, porque eu fiz isso também no outro vídeo, no ano passado. No ano passado eu votei, penso eu, já não me recordo se eu votei na Feiticeira das Neves ou se votei na Ilha do Rei Lagarto. Mas eu desta vez vou votar no Revenge of the Vampire, mas claro, eu vou apelar e implorar que, que publiquem a Maldição do Vampiro ou em primeiro ou juntamente com o Revenge of the Vampire. Eu acho que isso seria uma vitória para a Porta Editora lançar este livro, porque finalmente conseguíamos aliviar-nos deste peso que a Verbo nos colocou em cima dos ombros há mais de 20 anos e que nunca mais nós tivemos. E vamos ser francos. Eu tenho o Revenge of the Vampire, mas eu, se não o tivesse, eu percebo perfeitamente que quem não teve a oportunidade de jogar esse livro e quem não consegue obter esse livro, eu percebo que haja um grande hype, não é? Uma grande vontade de o ter, e é por isso que eu apoio que este livro seja lançado no futuro próximo. Por isso, Revenge of the Vampire, vamos lá enviar e a resposta foi registada. Eu vou deixar o link eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Vocês têm até, penso eu que até o dia 21 de junho, acho eu, para decidir, não tenho a certeza, pensava que estava aqui, pensava que estava aqui a dizer. Nas redes sociais diz qualquer coisa, penso que é até o dia 21 de junho, portanto ainda temos muito tempo para votar, mas eu vou deixar o link deste formulário na descrição deste vídeo.
para vocês acederem e também fazerem a vossa votação. Portanto, caros aventureiros, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. E usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal. Cliquem no sino para receber notificações sempre que algum vídeo aqui da Gamebook Guild seja lançado. E já sabem, eu espero contar com a vossa presença no próximo vídeo aqui na Gamebook Guild. Até à próxima.